Confira tudo o que irá acontecer em Força de Mulher no capítulo de hoje, dessa terça-feira. Sarp e Arif se estranham e os seguranças ameaçam matá-lo. Sarp conta tudo para Bahar sobre sua suposta morte. Piril tenta o suicídio. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Bahar levanta na madrugada e se certifica se todos da casa estão dormindo. Ela manda mensagem para Arif dizendo: "Estão dormindo, logo a gente vai sair." Imediatamente, Arif sai ao encontro deles. Nizam já acordou e Bahar acorda Doruk dizendo que eles precisam brincar. Doruk pergunta se a brincadeira vai ser muito divertida. Bahar diz que sim, mas ele tem que ficar bem quietinho. Ela pega os casacos e calçados deles e começa a arrumá-los rapidinho. Os três descem as escadas devagar e em silêncio. Bahar consegue abrir a porta da casa, mas nesse momento Doruk vai em direção a Sarp. Bahar e Nizam conseguem alcançá-lo e diz que ele não pode falar nada agora. Nisso, Leila acorda e vai até a cozinha beber água. Bahar e os filhos conseguem se esconder. Leila volta para o quarto sem perceber nada. Arif chega e fica no carro bem próximo da casa aguardando eles chegarem. Bahar, Nizam e Doruk saem da sala e entram na lavanderia para saírem da casa sem serem vistos pelos seguranças. Doruk diz à mãe que está muito frio. Bahar diz que quando estiverem no carro, o frio passa. Doruk pergunta por que irem para o carro. Nizam diz que iam fazer uma surpresa para o papai e se eles chegarem no carro sem fazer barulho, iam ganhar o jogo. Bahar e as crianças conseguem sair da casa. Bahar diz que agora é a parte mais difícil. Eles devem correr até chegar no muro e quando chegarem lá, eles correm para a rua e entram no carro e devem ser bem rápidos. Os três começam a correr e chegam até Arif. Quando eles estão prestes a entrar no carro, ouvem Sarp gritando o nome de Bahar. Os seguranças aparecem atrás dele. Bahar, Nizam, Doruk e Arif ficam parados olhando para eles. Bahar diz a Arif que tem que resolver isso e pede para ele não falar nada para provocar. Doruk corre em direção ao pai e diz que conseguiu ganhar a brincadeira. Sarp segura o filho no colo e olha com raiva para Bahar. Sarp diz: "O Doruk fica comigo." Ele entrega Doruk para um dos seguranças. Fala para Bahar que ela não vai para lugar nenhum, ainda mais com um desconhecido a essa hora da noite. Arif vai se aproximando de Sarp e os seguranças apontam a arma para ele. Desesperada, Bahar diz que as crianças estão ali e pede por favor abaixar as armas. Sarp faz sinal para os homens abaixarem as armas. Nizam fica muito assustada. Sarp manda o segurança levarem Doruk para dentro. Bahar diz: "A gente só queria ir embora. Por favor, Sarp, me escuta. Eu vou te explicar tudo, mas por favor, deixa a gente voltar." Nizam fica nervosa e Sarp manda levar Nizam para casa. Bahar diz para Nizam ficar calma que vai ficar tudo bem. Bahar novamente diz a Sarp que só queria ir embora. Sarp diz: "Tá bom, quer ir embora? Anda, pode ir embora. Vai, Bahar." Bahar diz: "As crianças não podem ficar aqui com você. Elas vão ficar comigo." Sarp diz: "Desculpa, mas as crianças não podem ir." Bahar diz: "Eles precisam ficar sempre junto comigo, são meus filhos. Entende que eles são meus filhos?" Sarp diz: "É mesmo? Eles só são seus filhos, não é mesmo?" Bahar diz: "Exatamente." Sarp grita: "Então eles só são seus filhos, não é? Eles não são mais a minha família, não é? Não sou o pai deles, não é isso? Então eu não sou ninguém, não é isso?" Arif não gosta de ver Sarp gritando com Bahar e diz: "Ei, espera, não fale assim com ela." Os seguranças ameaçam novamente ir para cima de Arif. Bahar fica no meio dos dois e manda eles pararem. Pergunta o que vocês estão fazendo e pede para Sarp pensar direito. Sarp manda os seguranças entrarem na casa e parte para cima do Arif perguntando o que ele tem na cabeça, o que é que ele pensa quem ele é. Bahar manda Sarp soltar Arif. Arif diz: "Todos me conhecem, sabem onde eu trabalho. Eu não preciso me esconder, mas eu queria saber quem você é antes de te dar um soco." Sarp diz que se ele não for embora dali agora, vai matá-lo. Bahar implora para Sarp parar. Arif diz: "Tenta, eu quero ver. Mas você não me mataria, não é? Eles é que iam cuidar disso. A Elis morreu por sua causa." Sarp empurra Arif e diz: "Eu não tive nada a ver com isso. A culpa disso não foi minha." Bahar manda eles ficarem quietos e ninguém vai se matar ali e eles têm que se acalmarem. Sarp diz para Bahar não se meter e ela fala: "Você não quer que eu me envolva?
Como que não vou me envolver? Os meus filhos estão presos nessa casa. Eu vou me envolver. Arif diz para Bahar entrar enquanto ele cuida daquele cara. Sarp avança sobre Arif novamente, perguntando quem ele pensa quem é, para ameaçá-lo. Quem é ele para levar sua família? Arif diz, você disse sua família? Isso que disse? Você não tem vergonha depois do que fez? Deixou os 3 filhos de lado para ficar com uma mulher cheia da grana? Sarp diz que nunca abandonaria sua família. Bahar pede que eles parem, que as crianças estão em casa e irão ouvir tudo. Sarp manda Arif ir embora ou não vai se controlar. Arif diz, só não te dou uma surra porque a Bahar está aqui. Bahar pede para Arif ir embora, que ela vai resolver tudo. Arif diz que não, porque ela vai embora com ele. Descontrolado, Sarp vai para cima de Arif de novo e diz, quem é você para ir com ela? Você quer se aproveitar dela, é isso? Arif diz, é você que quer se aproveitar. Você que quer. Aonde é que você estava esses anos todos? Bahar dá um basta na briga deles. Arif aceita ir embora e pede que Bahar entre logo para não ficar doente. Irritado, Sarp diz por que se importa tanto com a minha esposa. Piril chega ali fora e fica observando tudo. Arif entra no carro e vai embora. Sarp puxa Bahar pelo braço e a questiona se ela realmente queria sair da casa e levar as crianças. Bahar manda ele soltá-lo. Sarp pega de novo o braço dela e pergunta se ela ficou maluca em querer ir embora com um estranho. Muito nervosa, Bahar diz, o único estranho aqui é você, porque eu não te reconheço. Você virou outra pessoa e eu não sei quem é. Agora, o Arif eu conheço e ele só queria ajudar. Sarp grita exigindo que ela diga se já saiu com aquele homem. Bahar grita que isso não interessa a ele. Já dentro da casa, Bahar acalma os filhos e Sarp entra gritando pedindo explicações para ela. Ele pergunta diante das crianças o que está acontecendo. Nizam e Doruk ficam assustados. Nizam pergunta à mãe onde está o Arif e para onde ele foi. Bahar diz que ele foi para casa e vai levando os filhos para o quarto. Sarp pergunta se eles não irão lhe dar boa noite. Bahar pede que eles deem boa noite ao pai. As crianças se aproximam e abraçam o pai desejando boa noite. Sarp diz aos filhos que quer a ajuda deles. Se a mãe deles tentar fugir de casa de novo, quer que eles contem para ele. Doruk diz que eles estavam brincando e ele não podia saber. Sarp pede então que Doruk não brinque mais daquilo. Bahar leva os filhos para o quarto. Piril bate na porta. Sarp abre e pede desculpas. Piril diz, desculpas pelo quê? Por você ter esquecido que eu estava lá fora? Porque a Bahar tentou ir embora e você não deixou porque gosta dela? Bahar vai para o banheiro e liga para Arif. Ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele responde que sim e pergunta como eles estão. Bahar diz que eles estão bem. Pede que Arif não se preocupe e questiona se aqueles homens foram atrás dele. Arif diz que não e Bahar pede que ele tome muito cuidado. Arif disse que não conseguiu evitar e teve que deixá-la mais uma vez e que sente saudades dela. Bahar chora e diz que pretende sair dali logo. Na sala sozinho, Sarp chora muito ao confirmar que perdeu Bahar. Piril também está sofrendo por Sarp não lhe amar. No dia seguinte pela manhã, Leila avisa Bahar que seu Sarp pediu que todos tomassem café da manhã lá fora. Bahar pede que Leila avise a Sarp que as crianças ainda estão dormindo. Sarp chega ali. Bahar avisa que eles não acordaram e quando acordarem irão tomar o café da manhã dentro de casa. Sarp não permite que ela feche a porta e entra acordando os filhos. Ele os chama para tomar o café da manhã lá fora. Sarp diz às crianças que quando eles forem fazer alguma coisa, não precisa pedir para a mãe deles, porque ele é o pai deles. Bahar diz que como ele não passou tempo com eles e os filhos sempre perguntam para ela, e aí eles não têm certeza de nada. Sarp diz a Bahar que não dormiu ontem e ficou acordado até amanhecer. Irônica, Bahar diz, ah não, que pena, me diz por quê. Sarp diz que tentou descobrir o que a sua esposa estava fazendo com o dono do café. Bahar diz que não é mais da conta dele e que ele é casado com outra mulher e que tem outros filhos com ela. Piril diz a Sarp que não deveria perguntar para ele o que estava fazendo no quarto da Bahar uma hora daquela. Sarp diz que é melhor não e manda ela ir tomar o café da manhã com as crianças. Piril diz que tá bom, mas antes pode arrumar umas velas e colocar uma música romântica, mas acredita que é muito cedo para começar a tomar vinho. Sarp diz que não está falando disso e que ele e a Bahar têm muitas coisas importantes para falar. Piril diz que entendeu a reação dele quando viu o namorado da Bahar e está com problemas para controlar os ciúmes. Ela diz que ele está enlouquecendo de pensar que a Bahar o esqueceu e tem outro.
Piril provoca o marido. Você deve estar pensando no tipo de relação que os dois têm, e se eles já ficaram juntos, e se eles se beijam. Ou talvez estejam pensando em coisas mais simples do cotidiano, ou pensando nas coisas que podem começar agora. Eu só estou falando porque aconteceu comigo, e com o tempo você vai enlouquecer, não vai saber o que fazer e vai se dar por vencido. Sirin se irrita por Idio demorar muito no banheiro. Logo depois reclama em ver que ela está usando uma blusa sua. Atice diz que Idio não tem nada para colocar, pois deixou tudo na casa do seu ente. Piril sai da casa e Sarp começa a conversar com Bahar. Bahar diz: e aí, o que você quer me falar? Sarp pergunta: quem é o Arif? Você está namorando com ele? Bahar diz: a gente já não tinha falado disso? Sarp diz: não vamos deixar nenhum assunto pendente. Bahar diz: você acha mesmo que tem o direito de perguntar umas coisas dessas? Sarp diz: você quer me deixar maluco? Bahar diz: não é fácil ficar louca, sabia? Quer um exemplo? Quando eu achei que você tivesse morrido, eu não fiquei louca. Aí você voltou à vida. Eu também não fiquei louca. Sabe quando eu não fiquei louca? Quando descobri que você tinha esposa. Não fiquei louca. Descobri que você tinha 2 filhos pequenos com ela. E não fiquei louca. A Sirin sabia muito antes de me levarem para o hospital e nem assim eu fiquei louca. Sem contar que a minha melhor amiga morreu por sua causa e eu não fiquei louca. 2 órfãos e isso não me deixou louca. Então não se preocupa com isso, tá? Se eu passei por tudo isso e ainda assim não fiquei louca, quer dizer que é muito difícil ficar louco como você disse. Sarp diz: você tem razão, tá bom. Senta, deixa que eu falo primeiro. Eu conto o que aconteceu naquela noite horrível e o que aconteceu depois. Bahar diz: mas eu quero saber a verdade, combinado? Sarp: é claro, vai ser sem mentiras. O que acha que eu esconderia de você? Sarp conta que foi ver a mãe e o padrasto dela, que queria aproximar ela da mãe, e jura que não sabia que ela tinha uma meia-irmã. Sarp diz que Sirin se aproximou dele como uma moça inocente e ele foi educado, quando ela parecia ser uma boa pessoa. Foi só isso. Eu via ela como uma menina e fui muito gentil com ela, mas eu nunca percebi que ela me amava, e isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas assim que eu entendi quais eram as intenções dela, eu me afastei. Eu deixei bem claro para ela que era casado e te amava. Eu não tinha noção do nível de obsessão dela, até que ela me seguiu depois que eu saí da sua mãe. Bahar diz: tá bom, eu quero que você me fale o que você fez para encontrar ela. E ninguém sabia onde Sirin estava, e aí para você foi muito fácil achar Sirin e convencer ela a ir para o hospital fazer um transplante de medula. Como você fez isso? Sarp diz: a Piril encontrou. Sirin estava na casa do pai dela. Então ela foi junto comigo para eu poder entrar nessa casa. Bahar diz: então Piril já me salvou 2 vezes. Bahar diz: isso é verdade mesmo, não é? Sarp diz: como você pode pensar que eu tinha uma relação com a Sirin? Ainda mais depois do que ela fez naquela noite. Ela destruiu a minha vida sem nenhuma piedade. Bahar pergunta: em que noite? Sarp diz: na noite que eu caí da balsa. Surpresa, Bahar diz: você caiu? A polícia disse que você assediou alguém. A Sirin te culpou, te incriminou. Sarp confirma que sim. Bahar fica chocada e diz que é claro, como não pensei. A verdade estava bem na minha frente todos esses anos. Sarp: olha, eu nunca acreditei no que a polícia me disse. Eu disse que você nunca faria isso, que era impossível. Não era você. Acho que eu sou muito burra mesmo. Como eu não pensei nisso? Eu devia ter imaginado. Que droga! Sua mãe ficou sabendo disso? Sarp diz que a mãe soube depois. Bahar diz: como ela fez isso? A minha própria irmã acusou meu marido de assédio e fez outras pessoas atacarem ele, jogarem da balsa e pensarem que tivesse morrido. E ela seguiu em frente com a vida dela como se nada tivesse acontecido. Que tipo de pessoa ela é? Sarp diz que o problema é que Sirin falou muito mais. Ele diz que o homem que ele mandou parou de procurar quando a irmã dela disse que eles tinham morrido. Bahar diz que não entende a maldade da Sirin. Pergunta como ela pôde falar isso e por que quis fazer tanto mal assim para eles. Sarp diz que não sabe por que ela fez isso e que acha que a maldade dela não tem limites. Bahar diz: que bom que ela não está aqui. Eu sinto tanto ódio que tenho vontade de fazer ela sofrer. Ela precisa pagar por separar a gente e por tudo que fez a gente sofrer. Inclusive por tudo que a gente suportou. Prejudicou 2 inocentes. Os nossos filhos precisavam de você. Fez muita falta. Sirin tem que pagar por isso.
Sarp diz, o que vai acontecer agora é o que mais importa. Se a Sirin vai pagar pela dor que ela causou ou se vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, isso não interessa. Mas a gente sim. Bahar, eu só quero saber como é que vai ser. O que você vai fazer? O que a gente faz com todo esse amor que eu sinto por você? Nesse momento, Piril bate na porta. Sarp vai abrir e Piril pergunta de quanto tempo ainda precisam para conversar. Sarp diz que eles acabaram de começar e ela sabe o quanto aquela conversa era necessária. Piril diz que se ele quiser pode levar as crianças para uma fazenda que ela viu no outro dia e leva as seguranças também. Assim ele e a Bahar pode continuar a conversa. Sarp concorda. Volta para a sala, senta ao lado de Bahar e diz sobre o que a gente falou. Bahar diz, para, espera por favor, vamos ficar quietos por 5 minutos. Paciência, eu não estou muito bem. Piril manda Leila levar as crianças para a fazenda e diz que os seguranças vão com eles. Leila sai com as crianças. Piril entra na casa pela porta dos fundos e fica escondida ouvindo Sarp e Bahar. Henry pergunta a Tice se deu tudo certo com Idil. A Tice diz que sim, eu acho que ela é meio que comportada. Henry diz que Idil pode ser até uma moça meiga, mas cresceu num ambiente violento e pode dar problemas. Henry contrata a Tice para trabalhar com ele definitivamente. Diz que vai levar as coisas de Idil na casa dela e mais tarde eles conversam sobre os detalhes. Sarp diz a Bahar que depois que caiu percebeu que não estava machucado e então pensou em começar a nadar. Estava muito frio e depois de um tempo começou a congelar, até que parou de sentir as pernas e quando acordou estava no barco de Piril. Bahar diz, aí eles te levaram para casa da Piril. Eu sei porque o Enver me contou. Você matou um homem, o noivo dela. Sarp diz que é verdade, que matou o ex-noivo da Piril. Piril está sentada no chão, quietinha, escutando a conversa deles. Sarp diz que o ex-noivo da Piril era filho do homem que está perseguindo e conta em detalhes como aconteceu a morte do homem. Diz que foi acidente, não queria matá-lo. Depois disso, o segurança dele atirou nele. Sarp diz que aquela noite foi a pior da vida dele. E diz que estava muito mal e que ficou inconsciente por um bom tempo, por várias semanas. Quando recuperou a consciência, estava na Grécia. Cuidaram dele, salvaram sua vida. Sarp continua, eu queria entrar em contato com você, mas pediram para eu não fazer isso. Eles não queriam que ninguém me reconhecesse, mas aí tinham publicado uma notícia. Os homens do Nezir falaram que não encontraram meu corpo, e como não tinham provas, pensaram que eu não estava morto. E por isso, eles perseguiram você por um bom tempo. Observaram para ver como você estava. O SWAT queria que eles te vissem sofrendo por ter perdido seu marido para sempre. Só desse jeito, Nezir ia acreditar que eu tinha morrido de verdade. Bahar diz, por isso você desapareceu. Fingiu a sua morte para poder se salvar. Deixou Doruk no meu ventre e Anizan nos meus braços. Eu fiquei sozinha sem ninguém em quem confiar, além de estar sem dinheiro. Sarp diz, Bahar, a ideia não era essa. O plano era você pensar que eu tinha morrido. Bahar diz, mas por quê? Você podia ter vindo me contar o que estava acontecendo. Eu poderia ter fingido. Você tem ideia de como eu sofri? Claro que não tem. Como poderia ter? Não tem como. Não tem palavras para explicar a dor da sua morte. Eu não sabia se ia poder continuar porque aquela dor era pior que a própria morte. Eu nunca teria tido coragem de te machucar desse jeito. Mas você fez isso comigo. Você teve coragem de me machucar desse jeito porque você me fez pensar que você tinha morrido. Você nunca pensou como ia sofrer? Você nos abandonou, desapareceu, Sarp. Você fez um mal que não tem ideia. Bahar dá as costas para ele, chorando. Sarp se aproxima dela e diz, amor, minha Bahar. Ele a abraça e continua, meu amor, eu te amo. Bahar se vira e chora no peito dele. Piril chora desolada ao ver que eles estão próximos. Sarp diz a Bahar, meu amor, eles não podiam ter dúvida. A gente não podia cometer nenhum erro. Qualquer movimento, eles podiam pensar que você pudesse receber alguma mensagem minha. Foi só por isso que eu não te procurei antes, meu amor. Bahar diz, não encosta em mim, não me abraça. Eu não te culpo, mas as suas ações nos separaram. Sarp diz, Bahar, eu já entendi que cometi um erro. Naquela época estava com muito medo de que acontecesse alguma coisa com você. Eu fiquei na cama sem me mexer inconsciente por vários meses. Muita coisa que eu não lembro, entende? Eu não tinha força para levantar. Espero que tenha entendido isso. Bahar diz, mas não me procurou depois. Não me procurou por 4 anos. Por 4 anos pensei que estivesse morto.
Nesses anos, eu ia sempre para a beira do mar para te esperar. Sarp diz, o Munir não te encontrava, já tinham passado 3 meses te procurando, mas você tinha desaparecido. Bahar diz, não tinha dinheiro para o aluguel, então me mudei. Tinha acabado de dar à luz, estava sem dinheiro, pedi dinheiro emprestado para os meus amigos enquanto procurava emprego para sobreviver. O seu patrão me disse que você pegou o dinheiro da rescisão dias antes daquilo. Eu estava surpresa, não sabia por que tinha feito isso. Ele me disse que você ia investir na bolsa de valores. Sarp diz, eu pensava que podia te dar uma vida melhor se ficasse rico. Bahar diz, você morreu, fiquei desamparada, sem 1 centavo no bolso. Sem nada. A Sirin disse que eu estava morta, eu não consigo entender isso. Mas me diz uma coisa, como você pôde amar alguém em tão pouco tempo? Sério, como se apaixonou assim por outra pessoa? Sarp diz, amor, o que nós temos não é amor, Bahar. Bahar diz, não é amor? Se não é amor, por que vocês são casados e têm 2 filhos gêmeos? Quanto tempo passou, hein? De terem falado para você que a gente tinha morrido e Piril ter ficado grávida. Pelas minhas contas foi 1 ano. Sarp diz, mas eu nunca amei a Piril, Bahar. Nunca. Nós 2 somos só amigos e deixei nos unir e acabamos nos apoiando. Mas foi só isso. Nessa hora, Piril pega um frasco de remédios no bolso e toma alguns comprimidos. Bahar diz, quer dizer que vocês ficaram juntos para se apoiarem e nada mais. Entendi. Bahar vai para a cozinha dizendo que precisa tomar alguma coisa. Piril se esconde, mas esquece o frasco de remédio no chão. E Bahar vê e pega. Esse foi o vídeo de hoje. Se possível, se inscreva, deixe seu like. Todo dia tem resumo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Fiquem com Deus e até o próximo.